passar aqui pra reagir ao canal Eurofute, ao vídeo. Messi relembra as 8 bolas de ouro de Lionel Messi. A história foi feita e Lionel Messi é o maior vencedor de todos os tempos da bola de ouro. Ele foi eleito 8 vezes melhor do mundo pela France Football, a revista que organiza o prêmio. Aí. E é bem possível que nunca, Teve um que ele nem jamais foi receber. alguém conseguirá alcançar Último. esse feito. No vídeo de hoje você vai entrar numa viagem pela história da carreira do Messi, Tem. onde a gente vai relembrar com detalhes as 8 bolas de ouro. História da carreira do Messi, onde a gente vai relembrar Caralho, tá diminuindo o com volume. detalhes as 8 bolas de ouro vencidas pelo craque argentino. Em 2009 ele começou a ganhar. Como já dizia o ditado, a primeira vez a gente Uns não 10 esquece anos. e pode ter certeza que a primeira bola de ouro do Messi vencida lá em 2009 foi mais do que especial. Era um bebê. Por isso vamos voltar lá pro comecinho da Deus. temporada 2008-2009, quando um jovem Pep Guardiola subia do time B do Barcelona pra treinar tinha a equipe cabelo. principal. E a primeira temporada dele já foi muito especial, não só pelo Messi ter vencido a bola de ouro, né, mas por ele ter forjado ali essa primeira versão do Messi, que nas mãos do Pep Guardiola melhoraria a cada ano. Mas vamos com calma, um passo de cada vez. É óbvio que o time do Barcelona era recheado de talentos inegáveis, que se tornaram lendários, como o meio-campo estrelado por Busquets, Xavi e Iniesta. Mas a gente tá falando daquele Messi ainda moleque, de 22 Viu? 22 anos, ainda anos, tinha aquela falando que era um dieta bebê. baseada Olha em pizza e Coca-Cola, acredite se quiser, que mesmo assim dava aquelas arrancadas de maluco do meio-campo Como? até o gol, Eu não driblando consigo nem tudo e andar. todos. Mas aí Mas ele treina voltando pra desde temporada pequeno, né? mágica de 2008-2009, cara, eu posso dizer que essa foi uma das votações de Ballon d'Or menos disputadas que já teve. É O mesmo? Barcelona tinha vencido o sextete de troféus no ano de 2009, contando a La Liga, a Champions League, a Copa do Rei, a Supercopa da UEFA, a Caralho. Supercopa da Espanha e o Mundial de Clubes. E a 6. cereja do bolo daquele time que ficou eternizado na história foi justamente o Lionel Messi, que se apresentava para o mundo como um grande candidato para ser um dos melhores da história do esporte. Mas o Messi naquela temporada contribuiu com 38 gols e 17 assistências em todas as competições pelo Barça, ou seja, dos incríveis 156 gols marcados pelo time na temporada, 55 tiveram um dedo do Messi diretamente Caralho. envolvido. Que é bizarro, né? Esse cara. Uhum. Na verdade, o Messi não foi receber o The Best. Ele recebeu todas as bolas de ouro. Ah, é? Ah, ele não foi receber o The Best? Porque tipo, ele já ganhou tantas. O pessoal fala, mas foi ser bola de ouro, né? Achava que era bola de ouro. Pelo time na temporada, 55 tiveram um dedo do Messi diretamente envolvido, o que dá mais que 1/3 dos gols. Isso sem contar a influência Bastante. que ele tinha dentro de campo, que vai muito além das estatísticas, né, como ajuda a fazer o time jogar. E a gente sabe que uma das coisas que mais conta para a bola Da de cara ouro de- é o desempenho Uhum. na Champions League, né? E falando dela, o Messi foi um esculacho do começo ao fim. Na fase de grupos foram 5 gols marcados, e já no mata-mata, o camarada conseguiu deixar o dele no jogo de ida contra o Lyon nas oitavas. Nossa, sozinho. E 2 também no Camp Nou contra o Bayern de Munique. E claro, na grandiosa final contra o Manchester United, um gol de cabeça inesquecível. Para um jogador de 1,70 m, mesmo, que ninguém pulava esperava que tanto. pudesse subir tão alto. Num gol icônico para a história das Champions, né? Sem contar a comemoração beijando a chuteira, que ficou também eternizada. Deus, travou, Outro que jogo foi? muito marcante desse ano de 2009 foi um El Clássico contra o Real Madrid, né? Em que o Guardiola, de última hora, resolveu mudar o posicionamento do Messi. E ali, mesmo? num dos jogos mais importantes da temporada, resolveu Caraca. botar o argentino numa posição que depois seria chamada de falso 9. O resultado dessa peripécia do Pepe foi uma goleada de 6-2 contra o Real Madrid, Que com 2 do isso? Messi. Ah, Por um para de bom gritar. tempo, achou ali a sua nova posição. Já na Copa do Rei, a partida contra o Atlético de Madrid pelas oitavas no Vicente Calderón foi uma loucura do início ao fim. A performance do Messi Amarelinho. era um absurdo. Tava correndo igual um doido pra lá e pra cá. Protegia e conduzia Meu a bola. Deus. Driblava qualquer um pela frente. E ainda deixou um hat-trick no jogo que terminou 3-1 pro Caraca. Barça. Sem contar que nessa partida saiu esse lance aí, que é considerado um dos quase gols mais lindos da carreira do Messi. Ao final do Nossa, ano, o vai Messi ver, tinha tido um na domínio trave. tão grande que ele venceu a bola de ouro com 240 pontos a mais do que o segundo colocado, Cristiano Ronaldo. Caralho, então o foi Lionel totalmente- acumulou 473 pontos na votação, sendo que o jogador na época só podia vencer 480 pontos. Acabaram quase que elegendo por unanimidade Gente, o Messi como melhor que do mundo em loucura. 2009. E o engraçado Foi é que um depois ano, de né? vencer o prêmio, perguntaram o seguinte pro Messi: você já tem uma bola de ouro e apenas 22 anos. É bizarro, Quer né? ganhar a segunda? Ojalá, ¿no? Sería algo impresionante poder conseguir. Vamos ouvir de novo, gente. Ai, eu amo esse sotaque, desculpa. Não tem maturidade pra argentino, gente. Ojalá, ¿no? Sería algo
impresionante Dá poder, até um arrepio, poder juro. conseguir otro más, pero bueno, con tranquilidad y que siga haciendo las cosas como hasta ahora, que siga consiguiendo éxito, título y va a ser bien para todos. A humildade dele foi coisa de louco, né? Certamente esse Messinho de 2009 jamais poderia imaginar que 14 anos depois o Eurofoot estaria fazendo uma Continuaria retrospectiva ali. das 8 bolas de ouro que ele venceu. Né? E o mais 8 bizarro é bolas que de o Messi ouro, demonstrou nessa entrevista que Bizarríssimo. gostaria de ganhar uma segunda, né? Mas talvez ele não imaginasse Não, que ela cabelinho, já cabelinho. viesse no próximo ano, e Ele depois no tinha próximo, e depois Nossa, no mudou próximo. de um ano pro outro, Mas né? vamos por partes. Mudou pra Caraca, caramba. cortou o cabelo e já, ó, virou outro. Outra coisa. É o famoso Pra dar uma tapa no visual. contextualizada do que tava rolando na época, a Espanha tinha acabado de vencer um título inédito de campeão mundial na África do Sul em 2010, com um gol é? emocionante do craque Andrés não Iniesta lembrava, na prorrogação. gente. E também tinha rolado um título de Champions League e uma tríplice coroa da Inter de Milão na temporada 2009-2010. E esse é um dos fatores mais bizarros dessa bola de ouro que do Messi neném. em específico, né? O Barcelona acabou vencendo apenas um dos 3 grandes títulos que disputou na temporada, que foi a La Tendo Liga, de né? um E de o Léo 6, ainda né? viu outros jogadores se destacarem na Liga dos Campeões, na Copa do Mundo, então a competição estava muito forte. E se ele venceu a bola de ouro em 2010, é muito por causa das suas atuações individuais. Era impossível ignorar aquele moleque argentino de 23 anos que continuava marcando gol até 23 que ele anos, chega ganhou no o Barcelona, segundo, com velho, que atuações isso. insanas dentro de campo e sendo a cara daquele time histórico no Campeonato Espanhol. E naquele ano, diferente do ano anterior, houve de fato muita discussão sobre quem deveria vencer a bola de ouro. Os outros 2 finalistas que competiam com o Messi eram seus 2 companheiros de Barcelona, Iniesta e Xavi, que tinham acabado de vencer a Copa do Mundo pela seleção espanhola. E ainda rolou um burburinho em relação ao holandês Wesley Sneijder. Isso porque ele não ficou entre os 3 finalistas, mesmo tendo sido um grande destaque daquela Inter de Milão vencedora da UCL, vencedora da Série A e também da Copa Itália. Eita. Além de, claro, ter sido vice-campeão com a seleção da Holanda na final contra os espanhóis na Copa do Mundo. Chorou. Só que o nosso irmão Lionel Messi conseguiu marcar Realmente. 60 gols pelo clube catalão e seleção argentina no ano de 2010. Pra vocês terem uma ideia, só em La Liga na temporada 2009-10 foram 34 gols marcados e 10 assistências em 35 jogos do Messi em campo. E se você for Nossa, levar em consideração 34, que o time 35, do Barça né? acumulou 98 gols na Liga Nacional da temporada 2009-2010, quase metade desses gols teve participação direta do argentino. Na Champions League, que tem um peso enorme pra bola de ouro, apesar do Barcelona ter sido eliminado na semifinal justamente pra campeã Inter de Milão, a atuação do Messi foi acima da média mais uma vez. Inclusive, foi nessa temporada que ele teve ali uma das performances individuais mais marcantes da Champions, né? Quando naquele jogo de volta das quartas de final contra o Arsenal no Camp Nou, ele mete 4 gols. E não são 4 golzinhos fáceis não, tá? O primeiro gol é um chutaço, né? Um mini míssil aleatório ali de fora da área. O segundo era um que tinha mais a cara do Messi, porque ele começa a jogada lá de trás com um passe maravilhoso e depois, olha. quando você vê, ele já tá dentro da área pra receber a bola na marca do pênalti ali e fazer um golaço. E se não Já fosse veio pronto. suficiente, o camarada no terceiro mete uma arrancada daquelas e deixa mais um gol de cobertura pra fechar cara. esse baile em cima do coitado do Nossa, ele Arsenal. deu uma travadinha No ali, quarto tá gol, o Messi brinca dentro da área com a zaga e o goleiro. Essa atuação foi tão maluca que o jornal Marca, que é de Madrid, estampou na sua capa: Dios Messi. E outra declaração que ficou muito marcada nessa época foi a do técnico do Arsenal, E o Arsène bracinho? Wenger. Eles formam uma equipe muito boa, que além disso tem o melhor jogador do mundo. O Messi é muito jovem e pode conseguir coisas grandes. Ainda tem 6 ou 7 anos de alto nível e pode marcar época. Faz coisas impossíveis serem possíveis. Não conheço muitos jogadores capazes de marcar o 4º gol como ele fez. Mesmo caindo nas semifinais, o Messi acabou aquela edição da Liga dos Campeões como artilheiro, com 8 gols marcados. E no final das contas, mesmo com Xavi, Iniesta e Sneijder tendo jogado muito naquele ano, o Messi ficou então com a sua segunda bola de ouro. Essa que é certamente uma das mais discutidas da carreira dele. E tem gente que até hoje defende que ela deveria ter sido entregue para Aí, ó. Sneijder. Aí, alguém falou aí. É, alguém falou. Mas eu não sei, gente, porque eu não acompanho. E falando em Champions também não League, sei. isso nos leva à terceira conquista consecutiva do Messi Olha como na que ela bola é de ouro, né? diferente. No ano de Muda 2011, muito, né, que foi em pouco mágico pro Barcelona. Que Eu acabou acho que é a fase da idade ali. Sabe quando você tem os 2 e 13 ali, que começa a mudar? Então talvez os Dá aquela 20 e pouco, chupiscada. 22, 23, 24, começa a dar uma mudada. Ah, tá. Aí ele já fica com aquela cara normal durante até os 40. na bola de ouro, né? No ano de 2011, que foi mágico pro Barcelona, que acabou compensando aí pelos títulos que deixaram escapar na temporada anterior. E assim, quem assistiu lembra, porque faltam palavras até pra descrever o futebol que foi praticado pelo Barça do Pep Guardiola nessa época.
Era aquele time que você não queria deixar de tava assistir nenhum ficando jogo, carequinha. porque parecia que eles praticavam outro esporte ali. Inclusive tem gente que defende que em termos de bola jogada, né, essa equipe foi a melhor da história do futebol. E depois de ganhar 2 bolas de ouro, obviamente não foi surpresa que o Messi fez mais um ano fantástico. Mas o que surpreendia na época é que ele já tava jogando um futebol de um nível absurdo, só que parece que a cada ano tava melhorando um pouquinho. E foi exatamente o que aconteceu. Muito doido, né? Começando pelo começo da temporada 2010-11, né? O Barcelona como um todo, né? O time era um bicho-papão dos rivais na época, mas a Champions League conquistada naquele ano teve um mérito muito grande do Messi individualmente. Foram 12 gols e 3 passes para gol dele em 13 jogos, totalizando 15 participações diretas em gols para a equipe culé na UCL. Fugindo um pouco dos números e lembrando um pouco de uma performance marcante dele, né? Mais uma vez a gente volta pro mata-mata entre Barcelona e Arsenal, exatamente. Foi nas oitavas de final que os Gunners deram esse azar de enfrentar o Barça do Pep Guardiola mais uma vez. E no primeiro jogo, os ingleses tinham vencido por 2-1, o que acabou sendo a única derrota do Barcelona naquela Champions. Só que no jogo de volta, aquela versão virado no Girai do Messi já tava em campo. E o cara foi lá e abriu o placar com esse golaço aqui. Velho, você dá um mini balãozinho no goleiro antes de finalizar. Já era. Ali ele sabia que já era. No final, o jogo ainda terminou 3-1 pros catalães, com direito a mais um gol do Messi, dessa vez de pênalti. E claro, o Barça da Massa se classificou pra próxima fase. Outro jogo que é impossível não mencionar é a semifinal que ficou marcada por um El Clássico entre Messi e Cristiano Ronaldo, que já estava no time do Real Madrid de José Mourinho na época. E como o segundo jogo no Camp Nou terminou empatado por 1-1, com gols de Pedro e Marcelo, o que definiu a classificação foi o jogo de ida lá no Santiago Bernabéu. E te falar que jogo inesquecível, cara. Depois de uma expulsão do Pepe, depois de uma entrada violenta, o Messi pegou a responsa e fez a festa no estádio do rival. O gol que abriu o placar já no segundo tempo sai de uma jogada do Afelai pela ponta direita, com o Messi se infiltrando na área como um centroavante pra se antecipar o zagueiro. Agora o segundo gol que fechou 2-0 é uma insanidade. O Busquets dá aquela que alguns consideram a assistência mais inteligente de todos os tempos, só deixando a bola soltinha pro Messi vir em velocidade. O argentino vai enfileirando os jogadores do Real Madrid até finalizar e marcar um golaço. E os caras que ele deixou pelo caminho não eram jogadores medianos, não. Se a gente olhar os nomes, estavam defendendo ali Lassana Diarra, Xabi Alonso, Marcelo, Sérgio Ramos e Cacilhas. E era um El Clássico em semifinal de Champions League. Maior do que isso só se fosse na final. E por falar nela, o Barcelona enfrentou o Manchester United valendo o título, né? E o Messi mais uma vez deixou o seu golzinho na decisão. Ele puxa no meio e com espaço manda um tirambaço de canhota no cantinho do Van der Sar. A verdade é que da temporada 2010-11 e do ano de 2011 como um todo, né? A gente poderia puxar aqui diversos jogos e momentos pra falar. Mas uma coisa era certa, depois de um ano daqueles do Barça de Guardiola, levantando as taças da Champions League e da La Liga, e ainda com o Messi totalizando 59 gols e 37 assistências em 70 jogos no ano, número ridículo de 96 participações diretas em gol em 2011. A bola de ouro seria dele, e seria a terceira vez consecutiva em que ele levaria o prêmio pra casa, se igualando a craques históricos do futebol mundial, como Michel Platini, Johan Cruyff e Marco Van Basten, que também tinham 3 bolas de ouro. É bom pontuar que naquela temporada o Cristiano Ronaldo também tinha tido um desempenho histórico, tá? Ele marcou 60 gols em 2010-11 e na La Liga foi o artilheiro com 40 bolas na rede. É uma loucura. Ele fez uma temporada de bola de ouro. Só que a disputa entre esses dois caras é tão acima, mas tão acima, uma dualidade tão grande ali que talvez a gente demore aí um século pra ver algo semelhante, né? E se o Cristiano ficou em segundo, em 2011 o Xavi mais uma vez esteve no pódio. Ele foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo. E inclusive na cerimônia, o Messi disse que queria dividir o prêmio com o Xavi, porque ele não teria conseguido conquistar a bola de ouro se não fosse pelo seu colega. E curiosamente também naquele dia, Xavi Hernandes disse o seguinte: eu acho que Lionel Messi quebrará todos os recordes que existem. Profetizou. Cara, foi longe. Deu uma bugada na música, né? Lembra que lá em 2009 o Pep Guardiola tinha colocado o Messi na função de falso 9? Pois é, na temporada 2011-12 e principalmente no ano de 2012, né? O técnico espanhol conseguiu extrair do Messi a versão mais goleadora que ele teve na carreira. Provavelmente a versão mais goleadora que nós jamais veremos nas nossas vidas de um jogador de futebol profissional. Coincidentemente, 2012 também foi o ano de despedida do Pep Guardiola do comando do Barcelona, porque ele criou um monstro imparável que quebraria ainda mais recordes e que no futuro
futuro voltaria pra devorar o próprio Pepe. Muito Mas a bom. gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. Voltaria E pra a gente pode devorar. dar mil É argumentos sobre, pro né? Messi ter sido bola de ouro em 2012. Mas talvez apenas um jogo já ajude a explicar tudo. Isso porque no dia 22 de dezembro de 2012, pela La Liga, o Barcelona enfrentava o Real Valladolid. E nesse dia, o segundo gol do Vai time aonde? foi marcado por Messi. Valladolid. O argentino chegou ali então, oficialmente, a 91 gols no ano. Esse número foi tão absurdo que sozinho o Messi meteu mais bolas na rede do que outras equipes fortes, somando todos os seus jogadores. Por exemplo, Manchester United, 85 gols no ano. PSG, 86. Chelsea, 87. Borussia Dortmund, 88. Messi, 91. Caralho, ele Por si só já é sozinho. assustador, mas ele fica ainda mais assombroso se a gente olhar pro histórico e perceber que antes Sabe o que é dele... engraçado? A gente já viu esses números Sim. passados pincelados, né? Porque a gente já viu um Pincelados, mas quando vídeo. fala assim, Mas rever, a gente já viu mais jogar toda vez, porque a gente já viu isso, a de gente já certa viu, forma. é difícil acreditar como uma pessoa consegue. Mas é que é muito bizarro. Nossa, muito doido, gente. assustador, mas ele fica ainda mais assombroso se a gente olhar pro histórico e perceber que antes dele, os recordistas do maior número de gols Caraca. em apenas um ano eram Pelé, que marcou 75 no ano de 58, e o Caraca. Gerd Müller, que marcou 85 no Nossa. ano de 72. Também. Esse ano de 2012 foi quando praticamente todo mundo passou a considerar o Messi mais um gênio do esporte, um jogador que as pessoas faziam projeções Ah, o cara de ali até atrás. onde que poderia chegar, o É quanto que ele aquele lá, conseguia é. marcar uma época. E já começavam a traçar comparações com alguns dos maiores jogadores da história do futebol. E falando da temporada Meu 11 e mestre. 12, né, e não só do ano de 2012, é muito chocante também, porque o Messi marcou 73 gols e deu 30 assistências É, em também fico 60 pensando na jogos barriguinha. disputados pelo Abusa. Barcelona. Não importa quantas vezes você falha esse número, parece que nunca entra na minha cabeça. O cara participou diretamente de mais de 100 gols na temporada. Mais de 100, cara. Só em La Liga foram 50, o que Doideira. fez ele quebrar mais dois recordes lendários. O de jogador que marcou o maior número de gols em uma edição do Campeonato Espanhol na história e também de jogador que venceu a Nossa. chuteira de ouro europeia com o maior número de gols já É, marcados porque, né? na história É, do prêmio. também. Uma curiosidade maluca, né? O Messi meteu 50 gols em La Liga e não foi campeão. O campeão foi o Real Madrid Caralho. do José Mourinho, que pra Gente. conseguir superar Messi e o Barcelona teve que fazer 100 pontos cravados. E isso, claro, porque tínhamos nessa época a rivalidade de mais alto Ronaldo. nível que já tivemos entre dois artilheiros, né? Na temporada em que Messi meteu 50 gols no Campeonato Espanhol, o Cristiano Ronaldo meteu 46, o que também é um É. número completamente Bizarro. absurdo. E Bizarro. falando de jogos memoráveis, a partida de ida contra o Bayer Leverkusen pelas oitavas de final da Champions League é uma pra gente sempre lembrar. O Barcelona venceu por 7-1, sendo foi aquele 5 7-1? desses gols marcados Nossa. pelo Messi. E aí você vê que o cara não tinha pena de ninguém, que o diga o Renato Augusto, que tava dentro de campo e assistiu tudo isso de pertinho. Meu Deus. E mais uma vez, não são gols fáceis embaixo da trave, não, tá? São Cara, é um gols que você monstro. faz um compilado pra um jogador normal, já é tipo, pô, a temporada do cara foi muito boa, né? Mas o Messi conseguiu isso aí num jogo só. É uma loucura. Mas ainda falando um pouco de Champions, o Barcelona foi eliminado pelo Chelsea do Di Matteo nas semifinais. Di E o Matteo. bicampeonato acabou não vindo naquele ano. Porém, o artilheiro, mesmo assim, foi ele, com 14 gols feitos na competição. Caraca. Mesmo com o caminhão de gols do Léo, o Barcelona venceu apenas, entre aspas, a É Copa do Rei na horrível. temporada 2011-2012, entre as três principais competições, claro, né? Mas de qualquer maneira, aquele ano entrou pra história por causa da atuação do camisa 10 Culé, que decidiu invocar ali uma espécie de versão alienígena jogando Aham. contra meros mortais na época. Com quase metade dos votos, Lionel Aí, conseguiu ó, então a sua metade, quarta bola de caraca. ouro Ou seja, consecutiva. teve Um uma- feito que é muito É. possível que demore talvez 50, 70 ou 100 anos pra alguém conseguir igualar. O pódio também foi preenchido com Cristiano Ronaldo, que fez também Que eu uma acho que época foi aí que no ano seguinte ele deve ter ganhado. É. Porque ele já tava ali, né, no ápice dele também. Ele tava provavelmente. indo ali no. Já ficou, tipo, bem dividido as Sim. votações entre ele e os outros. Então, Já tava subindo pra ganhar. ele conseguiu metade. absurda. Conseguiu o quê? É porque ele conseguiu metade, mas a outra metade tá dividida entre a galera, né? Sim. Mas deve ter sido bem. Igualar. O pódio também foi preenchido com Cristiano Ronaldo, que fez também uma época absurda, e com o Iniesta, que foi campeão da Eurocopa em 2012. Mas não teve jeito, como num passe de mágica, todos ficaram pra trás. E aos 25 anos, Messi se tinha tornava de 25. forma isolada o maior vencedor da maior premiação individual do Caralho. futebol mundial. Naquele momento, Que só ele ícone tinha deve 4 ter essa bolas de ouro. pessoa.
Depois dessa loucura de vencer 4 seguidas, né? Nos anos de 2010, Deu uma respirada ali, quem ganhou porque, foi o Cristiano porra. Ronaldo, que fez temporadas sensacionais, inclusive venceu a La décima, né, com o Real Madrid, e também acabou entrando de vez aí como um dos melhores da história do futebol, num momento em que as contas estavam quase igualadas. O Messi tinha ganhado 4 e o Cristiano Ronaldo tinha eu tava 3. Isso num cenário Caraca. onde esses dois caras, que eram os melhores do mundo disparado, né, estavam no auge físico e o campeonato espanhol era uma maravilha de assistir. Mas falando de Barça especificamente, né, a era Pep Guardiola tinha acabado e a equipe já era comandada pelo Luis Henrique. E 2015 seria então mais um ano histórico pro casamento entre Messi e Barcelona. Essa história foi protagonizada Nossa, ele ficou muito de tempo ataque no que Barcelona. marcou uma geração inteira, simples assim. Exato. O Zito Soares chegou pra se juntar ao menino Neymar Júnior, que já tava em casa, mais confortável ali no futebol espanhol, mais adaptado. E claro, ao ídolo do clube, Lionel Messi. Essa combinação que resultou no Deu famoso bom. trio MSN foi tão monstruosa que acabou MSN. fazendo com que o Cristiano Ronaldo, que tava voando, tivesse que esperar mais uns aninhos pra poder igualar o Messi na corrida do Ballon d'Or. Isso contando também que já havia o trio BBC no Real Madrid, com Bale, Benzema e Cristiano. Era uma época mágica pra se acompanhar o futebol europeu, né? Mas não teve jeito, porque mais uma vez o Barcelona conquistaria uma tríplice coroa. Cara, ele com Isso com shortinho. direito a mais uma campanha de tirar o fôlego do tamanho de Messi. straight. Dessa vez estava muito bem acompanhado no ataque. Na La Liga, o prêmio Pichichi de artilheiro acabou sendo do CR7, que tinha marcado absurdos 48 gols, 5 a mais que o Messi. Apesar de não ter sido artilheiro daquela edição, 43 gols é Bastante algo que a também. gente não pode banalizar. Seria o suficiente para ele ser artilheiro em todas as edições do Campeonato Espanhol, exceto 3. E esses dois gênios metendo gol a rodo acabaram resumindo como ficou a tabela de La Liga, porque o Barcelona saiu campeão com apenas 2 pontos na frente do rival merengue. Ou seja, o negócio estava bem acirrado mesmo, né, entre os dois na época aí. Apesar dos comandados do Luis muito Henrique terem acirrado. levado a melhor na disputa, e te falar que aquela versão do Messi junto à parceria com o Neymar e Suárez fazer um era treininho. muito diferenciada. Ele tava numa mistura de habilidade com dribles, uma versão mais experiente de um cara de 27 anos, que já tinha um outro patamar no futebol em comparação com a versão mais jovem dele, mas ainda assim tava no auge físico, inclusive pra muitos. Essa daí compete pra ser um dos melhores anos da carreira do Messi, mesmo não sendo a sua fase mais goleadora. Mas em 28 termos anos, de eu acho. conquistas, a temporada 27. 2014-15 Depende, acho que é 28. Ele falou 27, eu acho. É. Acho que sim, não? Mas eu fico muito doida, porque, tipo, ele tinha, sei lá, 27, 28 anos. Uhum. É a gente aqui. Mas aí são coisas da vida, Não, é pô. porque eu nem caminho, né? Nem me alimentar bem a alimento, entendeu? Eu praticava atividade nessa época. Só é melhor que ele. não sendo a sua fase mais goleadora. Mas em termos de conquistas, a temporada 2014-15 teve a Champions League, que com certeza foi um ponto muito forte para coroar essa temporada do argentino, né? O Barça conquistou a sua 5ª Champions naquele ano na final contra a Juventus, terminou 3-1 com gols de Rakitic, Suárez e Neymar. O Messi acabou não guardando o dele na decisão, né? Mas liderou aquele time do Barça com atuações bizarras dentro de campo e ainda terminou como um dos artilheiros da edição, junto com Neymar e Cristiano Ronaldo. E é impossível falar da Champions League temporada 14-15 sem falar do confronto de Messi contra Pep Guardiola, Barça contra Bayern, nas semifinais da Champions League. No jogo de ida, Pepe sentiria ali um gostinho do que é ver o seu monstro se voltar contra você. Naquele jogo, o Messi não só abriu o placar com um golaço fora da área, mas também fez o segundo gol ser antológico, e que ficou marcado como um dos mais bonitos da história da Champions League. O dia que o Boateng ficou comendo grama, com a coluna torcida, o goleirão Neuer, campeão do mundo, levou um gol de cobertura que parecia que tinha saído de videogame, pra não falar do Rafinha todo estatelado lá dentro do gol. Esse é o tipo de gol que as pessoas vão lembrar daqui 30, daqui 50, talvez daqui 70 anos. E muitos de nós tivemos o privilégio de ver isso aí ao vivo, né? Ver o Messi quebrando a internet até com a sua genialidade. Outro jogo da temporada 14-15 que foi extremamente memorável foi a final da Copa do Rei contra o Atlético de Bilbao. O Messi pega a bola no meio de campo, vai driblando metade ele vai embora, né? Eu acho que é curioso. É o foco dele marca bizarro. um golaço histórico, que pra muitos merecia o Puskás daquele ano. Mas eu acho que tá com blur no rosto, que eu fiz alguma coisa. Eu acho. o Messi acabou perdendo o prêmio pro Wendel Lira. Mas de qualquer maneira, Nem ele sei terminou Também não 2015 sei. com 52 gols e 26 assistências em 61 partidas jogadas por clube e seleção. Além de, claro, mais uma indicação o trio dos ali. 3 melhores jogadores do mundo, ao lado de Cristiano Ronaldo e do seu parça do Barça, o Neymar, que tiveram temporadas absurdas e fora da curva. Mas essa temporada do Messi,
que fez tudo que Ah, fez, tá, olha. tanto ajudava o time a vencer uma tríplice coroa de Copa do Rei, La Liga e Champions, se adaptando em um novo estilo, com um dos melhores ataques da história do futebol, é quase inigualável. É importante pontuar isso, porque a bola de ouro que o Messi venceu marcando 91 gols no ano, era uma versão dele muito diferente dessa de 2015, onde ele dividia o protagonismo no ataque com outros dois craques de nível elite. E mesmo assim, ele era o que mais se Conseguiu. destacava. E ali levou a sua quinta bola de ouro pra Caraca, casa. 5, velho. E tava, tipo... 5 bolas. Imagina, a quarta foi a metade. É que na época ele não sabia. Agora a gente Sim. chega no ano de 2019, quando o Messi Já venceu deu sua uma sexta demorada, bola de ouro, né? mas é importante Ó. destacar que nesse tempo Tu vê a mudança de visual dele. Com Impressionante. a barbinha. É isso? Tá com a barbinha, cabelo mais Na curto. Tá Ele tem uma coisinha, né? Acho que eu acho ele tão fofinho. eu acho que é charminho argentino. Não, eu acho que é charme dele, não é argentino. É charme É que dele. pra mim é gente. É charme de Messi, sabe? É charme dele. Pode ser. Pô, é tão fofinho, né? É, ele tem uma fofurinha. 2019, quando o Messi venceu a sua sexta bola de ouro, mas é importante destacar que nesse tempo de 2015 e 2019, o Cristiano Ronaldo acabou vencendo 3 Champions Leagues e ainda mais 2 bolas de ouro, igualando as 5 do Messi e botando fogo na rivalidade. E no contexto do Barcelona, o Messi já era um cara de 32 anos, com a faixa de capitão, que jogava num time comandado pelo Ernesto Valverde, que começava a descambar dentro e fora de campo, e que já mostrava ali sinais de uma equipe fraca, que era muito dependente do Messi para fazer as coisas acontecerem. Não é Talvez bom. a gente possa dizer que o Messi nessa época já não era mais um falso 9, nem um ponta direita, Já tava nem com mais de um meio 30, armador, né? nem Tá era fraquejando. Como craque incontestável do elenco, ele circulava onde bem entendesse, Ah, onde mesmo? pudesse achar os espaços para ajudar mais a equipe. É importante falar que o elenco do Livre, Barça de é livre. 2019 Pô, já mas era aí- completamente diferente do de Entendi, tá. Ele joga em qualquer posição. Tudo pra. Ele tava bem ainda, no Tava. caso. Aham. Mas tava jogando por todos, cara. É. Cara, o time é todo mundo, não é só ele não, tá ligado? equipe. É importante falar que o elenco do Barça de 2019 já era completamente diferente do de 2015. E aquela seleção da era Guardiola ficou no passado, tava ainda mais desfalcada. Iniesta, Xavi, Mascherano e Neymar já tinham mundo deixado embora. o clube e as contratações E ele recentes lá, como firme e Felipe forte no Barça. Coutinho, Lenglet, Arthur e Vidal não davam conta do recado. Era um Barcelona que já não tinha os mesmos resultados véi. como antigamente na Champions e que na temporada anterior Quer tinha jogar levado com o uma Messi, remontada tem que dolorosa para a Roma subir o nas nível. quartas de final, depois de vencer o primeiro jogo por 4-1. Mas ainda assim, havia muita confiança no Barcelona, e essa confiança vinha de Lionel Messi. Na Champions daquele ano, mesmo com o Barcelona que às vezes se mostrava sofrível, Messi puxava a responsabilidade e conseguiu resolver várias vezes. No jogo de ida das semifinais contra o Liverpool, por exemplo, ele teve uma boa atuação, e um dos seus 2 gols Olha na marcados cara. foi um golaço de falta, que acabou também sendo o número Cara, 600 olha da carreira a dele. voltinha. O Camp Nou lotado Nossa. reverenciava o argentino, Lindo, lindo. ligando Messi, Messi. Só que o jogo de volta contra o Liverpool foi outra coisa. Os Reds conseguiram a vitória com 4-0 nossa, em Anfield. E mais 4-0. uma vez um Messi Arrasou. decepcionado acabou sendo estampado nas Lagons, capas dos jornais boa noite. espanhóis. Mas se existia algum culpado ali, com certeza ele não era. Muito pelo contrário, o cara tava cansado de carregar já o Barcelona nas costas. Porra, foda, Se né? aquela remontada sofrida pra Roma tinha doído, Bonita essa essa- contra o Liverpool foi como uma facada nas costas. Até porque não tinha sido a única atuação de gala do Messi naquela Champions não, tá? No jogo de volta das quartas contra o Manchester United, ele deixou 2 golaços, Pô, aí, ó. além de uma partida mágica com direito a hat-trick contra o Caraca. PSV na primeira rodada da fase de grupos, por exemplo, né? E o jogo no Camp Nou contra o Lyon pelas oitavas foi 5-1 com 2 gols e 2 passes para gol do Messi. No final, Deus, o campeão o daquela Barça. Champions foi o Liverpool de Jürgen Klopp. Putz. Mas o artilheiro da edição, ele, mais uma vez, Sim. caindo pelo caminho, mas liderando a tabela da artilharia, com 12 gols marcados. Dentre os 3 títulos de maior expressão que o Barcelona disputou naquela temporada, apenas a La Liga foi vencida. Só no Campeonato É porque Espanhol tá foram dando uma- 36 né? gols e 13 assistências, Joga consagrando o sozinho sem argentino equipe, como é artilheiro foda. também desse torneio. E como eu falei antes, essa versão do Messi era mais madura e completa. O cara era um maestro, goleador, driblador, era garçom e fazia jogadas extremamente calculadas que tornavam ele imparável, mesmo num time com limitações. Se agora não tinha o Xavi e o Iniesta pra criar jogadas Ele maravilhosas,
maravilhosos, o Messi chamou a responsabilidade. E só ficou faltando ele dar assistência pros próprios gols. Por falar de gols, um dos que mais define essa jornada pra Bola de Ouro de 2019 é um que ele marcou contra o Real Betis. Foi uma partida onde o Léo deixou um hat-trick, só que o terceiro gol nesse jogo é uma obra de arte de cobertura tão absurda, mas tão absurda, que o estádio inteiro do adversário levantou, aplaudiu de pé e gritou o nome dele. Chega até a ser engraçado como os jogadores em campo, tanto do Betis quanto do Barcelona, ficaram incrédulos com o que o cara tinha feito. E a reação do goleirão, coitado, é brincadeira quanto os caras sofreram na mão do Messi. A carreira dele foi brilhante, mas são lances como esse que às vezes mostram que ele era de um patamar superior aos outros, né? E que ele poderia ser imprevisível até para outros atletas de altíssimo nível dentro de campo. E foram várias e várias partidas em que o Messi encantou, mesmo com o Barcelona mais combalido. Porém, a Bola de Ouro daquele ano acabou sendo muito disputada. Isso porque o zagueirão Van Dijk estava no seu prime e o Liverpool tinha sido campeão da Champions. E ele foi colocado como muitos, como um dos favoritos a vencer o prêmio. Era basicamente ou ele ou o Messi. Para muita gente, incluindo o próprio Jürgen Klopp, na época, o Van Dijk tinha que ter ganhado a Bola de Ouro. Mas hoje não tenho tanta certeza se esse argumento ainda é defendido por muita gente, né? Mas o fato é que a disputa foi acirradíssima. No total, o argentino recebeu 686 pontos contra 679 do zagueiro do Liverpool. Ou seja, 24,4% dos votos contra 24,1%. O Messi ganhou ali a sua sexta Bola de Ouro, e isso ninguém vai tirar. Mas foi a segunda disputa mais acirrada da história do prêmio. Uma diferença de pontos que só foi maior do que a Bola de Ouro de 96, quando o Matias Sammer venceu o Ronaldo por um mísero pontinho. Não, mísero pontinho não. Décimo ali, né? E a gente acabou de falar de como em 2019 o Barcelona já estava meio que indo aos trancos e barrancos. Só que a gente passa 2 anos... 68, 69. Esse foi, no caso, passou aquela... financeira, esportiva e política já estavam escancaradas e expostas na mídia. Então, nesse ano, o Messi conquistou a sua 7ª Bola de Ouro, meio que contra tudo e contra todos. Foi uma conquista que certamente teve um sabor especial na sua carreira. Isso porque, começando a temporada 2021, a cada notícia que saía, ficava ainda mais claro que o buraco era mais embaixo no clube. E a crise econômica causada pela diretoria do Bartomeu era feia mesmo. O negócio estava tão complicado que já quase no final daquele ano, o Messi tinha se pronunciado pela primeira vez na carreira que gostaria de sair do Barcelona. E só quem viveu isso aí lembra a loucura que foi, pô. Porque ninguém imaginava que o Messi podia sair do Barcelona. Todo mundo tinha na cabeça de que ele jogaria lá pra sempre, se aposentaria nos culés. Sempre que a gente via uma montagem daquelas do Messi com a camisa de outro time, parecia um negócio muito esquisito, né? Mas era muita coisa acontecendo internamente que tava preocupando e incomodando o argentino. Mas a saída conturbada do Suárez, que nada agradou o craque, entre outras questões, que fizeram o Messi não ver mais futuro jogando no clube do seu coração. E a gente tá dando ênfase nisso porque a primeira metade da temporada 2020-21, que o Barcelona era comandado pelo Ronald Koeman, foi bastante abaixo tanto para a equipe como um todo quanto pro Messi. Não só porque o técnico não conseguia encaixar ali um estilo de jogo que trouxesse resultados, mas também porque os problemas internos acabavam respingando dentro de campo. Mas pro bem da saúde mental dos torcedores e jogadores do Barça, o Bartomeu acabou renunciando em outubro de 2020. E uma nova eleição para a presidência do clube aconteceria. E cara, eu vou te contar que essa notícia deu um gás absurdo pro Messi, tá? Porque a virada de chave já começou no finalzinho de 2020 e no resto ali do primeiro semestre de 2021. E o que o Messi fez com o Barcelona também, ali, né? Não é qualquer um que conseguiria, 2020. Não. Se em 2019 ele já fazia milagre com o time, em 2021 ele fazia o impossível. Era um time apático que muitas vezes sofria pra vencer adversários mais fracos, né? Chegar sempre contar com o camisa 10 pra fazer a diferença e resolver as coisas no final. Quem viu aquele Barça sabe que sem o Messi era um time capaz de terminar em 6º, 7º, 8º lugar em La Liga. Então foi coisa de milagreiro mesmo. Muita o Léo coisa pra baixo. Disputar o Campeonato Espanhol e vencer a Copa do Rei. Por mais que não fosse o maior título que eles disputam na temporada, levando em consideração toda a situação que o Barça enfrentava, aquilo foi muito emocionante para jogadores e torcedores. A situação na Champions League, entretanto, não poderia ser pior, né? Até que o Messi tentou... Ai, gente, desculpa, mas olha que satisfatório isso aqui, peraí. A situação... O que é satisfatório? Olha que satisfatório essa linha aqui. Cara...
Desculpa, gente. Muito bom. Champions League, entretanto, não poderia ser pior, né? Até que o Messi tentou e se esforçou, mas o time catalão acabou caindo nas oitavas pro Paris Saint-Germain de Neymar e Mbappé. Olha como a vida é irônica, né? Mesmo com a queda mas precoce sempre na competição, o argentino ainda conseguiu somar 5 gols e 2 assistências em 6 jogos na Champions. No Seis. Campeonato Espanhol, conseguiu levar os Coringas do Koeman até mais longe do que merecia, né? Ficando em terceiro colocado na tabela e sendo artilheiro daquela edição com 30 gols Nossa, em nem parece. 35 jogos. Lembrando que o Messi já tinha 33 anos e que quase nunca era poupado. Idade, né? Ele não tinha descanso pra Ele já tá ficando mais velho, querendo ou não, óbvio que Sim. Pô, por exemplo, o Cristiano Ronaldo tá ótimo na idade dele lá, mas ainda assim, já é mais de 20, né? Sim. Mas caraca, aí chegou nessa idade. Dando conta de, não, e dando conta de tudo. No jogo inteiro. Cara, bizarríssimo. Pra dar assistência, pra Bizarríssimo fazer esse isso, pra nível fazer dele, aquilo. sabe? É, o que, assim, o nível dele é intergaláctico, tá É, ligado? ET mesmo. É interestelar, interespacial, tá ligado? É Porra, o nível dele é galáctico mesmo. Cara, às vezes por isso. Não sei, tá, gente? Porque não terminei. Vou sair chutando qualquer porra ali que eu tô falando. Às vezes por isso ele ganhou nesse ano. Porque ele foi contra as possibilidades. Sim. E talvez não fosse nem que ele merecesse de forma. Não sei se ele mereceu, tá, gente? Mas pelo que ele conseguiu fazer com o pouco que ele tinha. Porra, não, Entende? o pouquíssimo que ele tinha, nem o pouco, o pouquíssimo que ele tinha. Carregou o time inteiro nas costas. Vale, prendi o cabelo, mas. Lembrando que o Messi já tinha 33 anos e que quase nunca era poupado. Ele não tinha descanso praticamente, jogava sempre os 90 minutos na força do ódio. Mas o que realmente fez com que esse ano de 2021 fosse diferente pro Messi em relação aos outros é que pela primeira vez na vida a situação estava invertida. Ele estava infeliz no clube e feliz na seleção argentina. Naquele ano, a piadinha de sempre de que o Messi pela seleção não ganhava nada acabaria e ele faria uma campanha histórica com a camisa do seu país. Em um cenário onde a Argentina não vencia um título há 28 anos, quando Diego Muita Maradona coisa. ainda era o 10 da seleção. O seu sucessor conseguiu fazer um elenco desacreditado ser campeão contra Aí, ó. a seleção brasileira em pleno Maracanã. E como se não bastasse isso, ele também foi o maior artilheiro daquela Copa América com 4 gols marcados, o maior assistente com 5 passes pra gol e Olha eleito isso. o melhor jogador da competição nos 5 jogos disputados. Imagina, Mais cheio de protagonismo troféu, do cara. que isso impossível, né? E esse título acabou comovendo Ele tem uma o mundo casa inteiro, só pros porque o troféus. Messi finalmente tirava toneladas das suas costas, né? Ele tinha tido muitas decepções com a seleção argentina, mas agora tinha finalmente chegado o momento de sorrir. Dava pra ver a felicidade dele exalando, né? E a Caramba. Argentina parou pra comemorar aquele título Nossa, como loucura se fosse uma argentina Copa que do foi. Mundo, o que já é spoiler da Não sei, próxima não bola vi. de ouro, né? E esse título Caraca, tu não chegou a ver nenhuma reportagem? Copa América? Não. A do mundo, tudo bem. Agora, a América, não. Lá a Copa para, lá América tudo foi para. algo realmente marcante, mas se a gente voltar pra temporada 2020-21 com o Barcelona, o Messi marcou 38 gols e deu 12 assistências no total pelo clube, em 47 jogos. Nas 5 principais ligas europeias, apenas o Leva marcou mais gols do que o Messi, com absurdos 48 gols. Leva Com atualização, também, né? o Lionel teve mais assistências que o polonês, né? O que já era de se esperar, obviamente. No final, a disputa pela bola de ouro realmente Ele ficou palpita, entre o né? Messi e o Leva, com o argentino ampliando a sua Ainda vantagem assim, como o maior conseguiu. vencedor da história do prêmio, com 7 agora, né? Rolou muita polêmica porque no ano de 2020 o Lewandowski tinha destruído, mas a France Football não entregou o prêmio por causa da pandemia. E quando o Messi vence em porra. 2021, então ele não deixa de mencionar isso. Robert, você ganhou ano passado merecidamente e espero que a France Football possa outorgar esse prêmio a você, porque você foi o ganhador justo Não. e merece levar esse prêmio pra casa. Não aconteceu, né? A France Football não deu essa bola de ouro retroativa pro Leva, mas o Leva venceu o Nada a ver prêmio isso, FIFA né? The Best, que também é uma premiação consagrada aí de melhor do mundo. Mas de qualquer maneira, o ano de tá, 2021 acabou então com a 7ª bola de ouro do Messi. E muitos imaginavam Cara. que ali ele tinha ganhado Acabou, né? a sua última. É tipo, olha, Já chegou, né? aconteceu alguma coisa que não sabemos o que foi. Que a gente vai Mas saber eles agora. estavam errados, porque o Messi estava abrindo um espacinho na sua estante para a 8ª. Essa sim é a última, mas mesmo já sendo a 8ª e o Messi já estando acostumado, né? Com certeza essa tem um já sabor virou um especial, pouco que ela foi na né? base de um sonho que parecia que nunca se realizaria.
mas que finalmente aconteceu Verdade. e da maneira mais épica possível. Porra, pelo amor Definitivamente de não foi um Deus, dos anos nossa. tão mágicos e recheado de títulos como foi nas outras campanhas da Bola de Ouro, mas isso também porque não foi um ano mágico dele pelo Paris Saint-Germain. É verdade que começou a temporada 22-23 muito verdade, bem né? antes da Copa, mas em geral não foi o ET que a gente conhecia. Números um pouco abaixo do padrão Messi, digamos, mas mesmo assim foram 20 gols e 21 assistências na Mas já temporada mudou muito, 22-23 com um time do PSG que realmente deixou a desejar. Ou seja, tá longe de ser ruim, mas todo mundo sabe que essa oitava Bola de Ouro não veio pelo desempenho dele no clube, e sim na seleção. O futebol decidiu que Messi lavaria a alma e seria recompensado por tantos anos de sofrimento com a seleção argentina. O Léo foi pra Copa do Mundo de 2022 no Catar e foi protagonista de uma história digna de cinema. Ele marcou em 6 dos 7 jogos naquela Copa, totalizando 7 gols na competição. Olha. E ainda deu 3 passes pra gol, quase dividindo a artilharia com o francês Kylian Mbappé, que foi artilheiro com um gol de diferença. Mas Olha. isso porque estamos falando apenas de números, né? Obviamente que a influência dele vai muito além das estatísticas. A gente detalhou muito a campanha da Argentina em busca desse tricampeonato mundial nesse Sei, vídeo que tá passando foi no card. realmente. Mas em relação ao Messi, o jogo contra a Croácia valendo a vaga na final chega a ser um Não vi. absurdo que Ô, ele cara, fez. a A gente máscara do assistia cara. aquilo ali achando que era o Messi de 20 e poucos anos em campo. O coitado do Vardiol que o diga. Gente. Mesmo sendo o melhor zagueiro daquela Copa, Por que ele o tá com Messi aquela brincou com máscara? ele como se estivesse jogando ter contra um acontecido menino alguma coisa. colegial. Certamente um lance que entra pra história das Copas do Mundo. Lionel flutuou no campo inteiro, liderando a seleção com Olha. maestria. E quando o jogo ficava ainda mais tempo, a genialidade aparecia. Como foi no caso do primeiro gol contra o México na fase de grupos, que mudaria o rumo da Argentina na Copa depois de ter Eu não vi perdido o nada, primeiro jogo então contra a não Arábia Saudita, quebrando um ferrolho defensivo numa partida que estava muito complicada e poderia até ter causado uma mesmo? eliminação precoce dos argentinos na fase de grupos, velho. até que Loucura. saiu o gol do Messi. Durante a campanha, ele também marcou muitos gols de pênalti, mas o que antes era um ponto fraco e o Messi tinha um histórico de perder pênaltis em mesmo? momentos decisivos, Sério, acabou aprendeu pra virando caralho, um ponto né? forte, uma virtude que ajudou a Argentina a levar a taça Aham. pra casa. Isso sem falar da final Tá da Copa bem. do Mundo, que entra na disputa de melhor de Não, todos os tempos pelo Super ali, Aí. a gente achando que ia conseguir, tipo, as pessoas. Não que assim, tranquilo, vai ser tranquilo. Uhum. Gente, não foi nada tranquilo isso aí. Pelo amor de Nada, Deus. nada. espetáculo estrelado por Messi e Mbappé. Só que a pequena diferença é que o Mbappé tinha 23 anos e o Messi já 35, mais perto da aposentadoria. E alguns podem achar exagero, mas a 23? performance do Messi nessa competição entra na disputa das melhores campanhas individuais da história das Copas. A gente tá falando de uma atuação que compete com Essa final Maradona foi em esse ano? 86, com Garrincha em 62. Um desempenho que hoje talvez a gente não tenha ideia do tamanho dele, né, no futebol, mas que nos próximos anos com certeza a gente vai olhar pra trás e reconhecer essa como uma das Copas mais incríveis, com uma das jornadas de campeão mais incríveis, com a final mais incrível, talvez o jogo mais incrível e com uma das atuações individuais mais espetaculares e decisivas. É bem verdade que pelo clube a temporada do Messi não foi de bola de ouro, mas o peso da Copa do Mundo nessa Acabou premiação pegando. sempre foi Pega algo muito. gigantesco. Não é à toa, a Copa do Mundo é o maior e mais importante troféu que Talvez pode ser por isso que conquistado por tenha qualquer influenciado jogador na tanto, história né? do Pra planeta. ele ganhar, que a Muitas galera pessoas acha que não é questionam justo, isso, né? E dizem que o Haaland, por ter vencido uma tríplice coroa, ter quebrado o recorde de gols em uma edição da mas Premier ele não League, joga entre outros sozinho, né? feitos, merecia mais. E é bem verdade que se ele tivesse vencido, acho que também Não, seria eu acho que justo. levaram o histórico da situação mais em, talvez, em consideração do que foi, Sim. do que talvez outras coisas, entendeu? Então, talvez por isso muita gente acha isso injusto. Sim. Entre outros feitos, merecia mais. E é bem verdade que se ele tivesse vencido, acho que também seria justo pelo que ele fez, né? Porém, a Copa pesa muito. E sabe o que Então, mais aí, pesa? a A Copa 8ª bola de ouro que o Messi E aí agora deve ter feito segurou em suas diferença mãos. também, Uma, cara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolas de ouro. Uma dominação que nunca, jamais foi vista antes numa premiação individual. Mais do que troféus para um jogador, cada uma dessas bolas eterniza uma temporada incrível e marcante do gênio. E para quem conseguiu acompanhar a carreira dele e todas essas histórias, olha o tamanho da nossa sorte. Muito doido, né? Bizarro. Eu nem ia ver Bizarro. essa Copa, na verdade, a final da Copa. Mas a cantora, minha cantora favorita, ela ia cantar o hino. Ai, que ódio que me deu, porque eu queria ver a mulher cantando o hino. Lá. Apareceu um frame dela, assim, na minha Aham. tela, e eu... É isso que você tem pra me entregar? Tudo bem que o foco não é ela, gente, são jogadoras, mas é isso que você tem pra me entregar. Eu só tô aqui por causa Frame dela. dela, Eu só tô aqui por causa um dela. frame de 1 segundo, nem isso. Ai, que ódio. Eu acabei deixando, a Gabi queria ver, né? Queria. Mas eu já contei, foi uma correria esse dia, porque a gente tinha aniversário pra ir. Tinha um monte Aí de eu coisa no pra fazer, banho, pode fechar? tomando banho, a Gabi gritando.
Aí eu, que foi? Gritando. Gente, calma. É. Foi muito legal. Eu e tua É uma mãe. experiência legal. Eu e tua Não, mãe. minha mãe tava lá. Você que tava aqui gritando. Ah, é? Tava A aqui tua no mãe já quarto tinha gritando. gritando. Não, ela tava na sala, tranquila, na Ah, vida tá. dela. Não, eu fui pra sala. Não, você tava aqui assistindo. Ah, é? É. Eu nem A gente lembro. viu os pênaltis na sala. Ah, isso mesmo. Isso, Era verdade. pênalti. Gente, foi uma loucura. É, gente, acho que não, talvez não, é isso, não seja o desempenho no geral, talvez o peso esteja em outras coisas, e isso leva em consideração na hora da foi da votação, né? Então, assim, Uhum. tem a galera que acha que não foi justo dar essas Sim. 8 bolas, Caraca, muito doido. mas independente de assim, ser justo ou não, já foram dadas. E não vai Surreal. ser mais, né? Porque ele não joga mais agora pra coisa. Eu acho que é. Ele ainda joga? Ele joga. Ainda, ele tá jogando, mas acho que ele, Ele não tá vai pro pra Copa. Barcelona? Não, Não, né? ele Ele tá tá jogando pra Argentina. que eu pra Argentina só, né? Mas eu acho que ele sei não vai pra se Copa, ainda não. Não, Ele não vai, acho não. que acabou agora. É. Vocês não acham muito doido que o cara, tipo, vai se aposentar novo? E aí, tipo, o que ele faz agora ou não faz agora, meio que, tipo, sei lá, ele vai fazer o quê da vida dele? Ué, sei lá. Ué. É muito doido. Se você só queria ver ela Comentarista de futebol argentino? Sei lá, comentarista de futebol. Se você pode queria virar. ver ela cantando hino, pega um vídeo que tem no YouTube focando nela. Não, eu fiz isso depois. Mas na hora, eu queria ter visto Não, na ao hora, vivo ao ela vivaço, cantando, sabe? entendeu? Era ao E aí vivo. passou um frame. Aí eu... Ah, Cara, aí eu vou te falar. Esqueci o que eu ia falar. Ele vai ser comentarista que nem os jogadores brasileiros. Que vira tudo comentarista de futebol, de é. esporte, essas coisas assim. É brincadeira. Imagina se ele fosse não- técnico. Ele pode virar técnico. Até porque muitos jogadores Não sei se ele viraram quer. técnicos. Mas não é a maioria. Não é a maioria mesmo. Não, eu falei que muitos, não Eu falei que a sei. maioria. Tá vendo falar comigo? Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, tá? Se for inscrito, hein? compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.